Dentro desta questão do João de Ferro e da crise do masculino, o Robert Bly, ele vai nos instigar, ele vai nos provocar, e aqui eu estou simplificando a linguagem. Ele diz que para entender essa história tem que entender que o homem é bem mais complicado do que a mulher. Bem mais complicado. Por quê? Porque ele vai dizer que o homem é criado pela mãe para não ser como a mãe. E a mulher é criada pela mãe para ser como a mãe. A mulher pode se identificar no corpo da mãe, tem o referencial do feminino, tem a sua sexualidade instigada, tem interpretada a partir da figura da mãe. Já o homem é ensinado pela mãe a não ser como ela. E ele vive uma crise. Ele não sabe exatamente com quem ele deve parecer. Até porque a gente tem a ausência do pai. Isso principalmente aqui é muito interessante, é muito próprio no tempo, porque nós estamos falando de uma aproximação, principalmente de uma assimilação da história no século XIX, quando a gente tem ali o isolamento do pai com o desenvolvimento industrial, a Revolução Industrial na Inglaterra, etc. Né? Quando o homem, principalmente, começa de fato a se ausentar de casa. Como tu vês isso, esta questão da crise do masculino? Antes eu só gostaria de fazer uma provocação sobre alguns sentidos que eu vejo. E aqui eu trago uma linguagem mais teológica, um pensamento mais ligado a essa religiosidade antiga, de que o homem, ele procura se interpretar também, tenta encontrar quase como que sagrado feminino. E esse feminino tem a chave da sua sexualidade. Mas eu também não vou poder desprezar agora que eu falei sobre o poço, sobre os 3 homens que ele pede, né, para esvaziar o poço, os 3 baldes, as 3 cordas. Logo eu falo sobre isso. Eu gostaria que tu falasse um pouco. Pois é, David, é interessante e dá pano para manga isso aí, né? Às vezes, pensando pela psicanálise, que é a minha via, tanto o homem quanto a mulher, eles vão se tornar homens e mulheres a partir daquilo que nós chamamos de complexo de Édipo. Quer dizer, tanto o menino quanto a menina tem como objeto de desejo inicialmente sua própria mãe. O que ocorre com o menino é que, diante da interferência de um elemento terceiro, que seria o pai, não propriamente esse pai biológico, o papel desempenhado por ele, mas algo de uma função que vai colocar para o menino limites, que vai remetê-lo para o campo da cultura, que vai possibilitá-lo dar representações para os seus desejos, inicialmente focados na mãe, como seu objeto de satisfação. Esse menino vai atravessar isso que se chama de complexo de Édipo, buscando identificações com o pai. Né? Então isso é bem importante. E isso vai ensejar também para ele o que nós chamamos de uma sexuação, poder ser um homem. Né? Quer dizer, o arrepio da genitália com que se nasce, se tornar homem ou mulher, vai depender da travessia disso que chamamos de Édipo, naquilo que nós também chamamos de sexuação. Tá? Bem, aí, então a ideia da psicanálise é um pouco diferente dessa que tu está trazendo, né? Como uma coisa mais complicada. Acho que não. O que me parece é que já há muito tempo o pai, enquanto exercedor de uma função, vem se ausentando, se enfraquecendo. E nisso certamente vão ter uma série de implicações. Nessa travessia do Édipo, na formação desse sujeito enquanto homem, não necessariamente naquilo que se diz da sua sexuação. Eu gostaria que tu falasse um pouco mais sobre isso, continuasse, mas nós iremos para um breve intervalo e voltaremos daqui a pouco. Supermercados STR, 19 anos de qualidade e tradição a serviço da comunidade. Matriz em Lajeado e filiais em Marques de Souza, Forquetinha e Santa Clara. Supermercados STR, o cliente em primeiro lugar, em Lajeado, na rua Bento Gonçalves, 639.
Ideale Clínica Estética, tratamentos corporais com depilação a laser, massagem para redução de medidas, esfoliação, drenagem linfática, hidratação corporal e ultrassom para perda de medidas. Tratamentos faciais com máscara hidratante, limpeza de pele, massagem relaxante e máscara tonificante. Venha cuidar de você. Ideale Clínica Estética, Rua Bento Gonçalves, 1284, Sala 1, Lajeado. Fone 3748-4598. Construtora CEACAPS, uma empresa no ramo da construção civil com abrangência em todo o Rio Grande do Sul. São 5 anos de tradição. Construtora CEACAPS, Rua Júlio Maia 217, Sala 14, Lajeado. Fone 3011-8525. Voltamos com o programa Transcendência. Sérgio, continue essa tua reflexão que está muito interessante. Pois é, David. Eu estava te dizendo que não tenho essa ideia de algo mais complicado para o homem na sua formação subjetiva enquanto homem do que para a mulher. E não também querendo entrar aqui mais aprofundadamente nas questões da psicanálise, nas conceituações que ela traz. Mas o que se tem observado já há bastante tempo, acho que pelo menos nos últimos 2 séculos, é um declínio desse lugar do homem enquanto exercedor de uma função paterna. E no que isso vai repercutir na formação dos filhos, na subjetividade de um menino e de uma menina. Nós temos hoje uma mudança imensa no exercício de um papel de pai, naquilo que se chama de uma paternagem. Homens hoje dando banho nos seus bebês, trocando fraldas, acompanhando, indo a reuniões no colégio, né? Coisa que sempre se via mais a mãe. Algo que tem em mudança, mas concomitantemente a isso, observamos um forte declínio no exercício da função paterna, daquele que coloca limites para a criança, que o define como um filho, e no lugar de um filho, que não é o de mano, de mana, e de uma equivalência dos lugares de pai e mãe. Tá? Então, nisso sim, me parece que uma crise em relação ao exercício dessa função. E, obviamente, essa função paterna, ela precisa ser corroborada pela mãe no exercício da sua função materna, enquanto cuidadora dessa criança, para que se rompa essa ilusão de que o bebê e a mãe, um tem o outro como seu objeto de desejo. Essa relação fusionada, se prevalecer, é desastroso para a formação subjetiva do sujeito. Essa simbiose que não se rompe, esse cordão umbilical que não se corta. Eu preferia dizer fusionamento do que propriamente uma simbiose. Né? Então, essa função paterna ela é importante, e ela vem num estiolamento, num processo de crise, com repercussões enormes na formação das pessoas, né, na questão familiar e provavelmente nisso que se chama de uma crise da masculinidade. Observamos também que hoje, cada vez mais, as mulheres têm ocupado no campo social e da cultura lugares que antes não ocupavam. Quer dizer, o movimento feminino, as lutas que as mulheres empreenderam já há bastante tempo, e particularmente dos anos 50 do século passado para cá, fizeram com que as mulheres ocupassem lugares que antes não estavam sendo ocupados por elas. E isso é bem interessante. Mas o que se observa é que nessa emancipação das mulheres, tanto no campo do trabalho, nos seus exercícios profissionais, recentemente aqui nos nossos jornais, né, davam-se conta de que na própria Brigada Militar, em pelotões especiais, a presença de mulheres. Isso, há uns anos atrás, não se pensava, né? Não se imaginava que fosse. Só para dar um exemplo concreto, bem próximo de nós, né? Poderíamos citar muitos outros. Mas me parece que nessa caminhada das mulheres, ocupando outros espaços sociais, chefes de família há muito tempo, a ausência do homem já dentro dessas constituições familiares, ou sequer nos cuidados junto aos filhos, ou na própria educação deles, com repercussões dramáticas, por vezes, na formação subjetiva desses meninos. Repare que hoje, quantos meninos têm deixado de estudar, chegam na 7ª, 8ª série e já não querem mais estudar. E as meninas estão seguindo, elas estão com mais escolaridade,
conseguem espaços no mercado de trabalho muito mais avantajados que os homens.